Seria a sua vida se existisse um livro, um manual de instruções da vida, para que você tivesse sucesso nos seus negócios, nos seus relacionamentos, para que você tivesse saúde mental e sabedoria? Pois é, esse livro existe e talvez você ainda não utilize ele da forma correta. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque recentemente eu descobri segredos ocultos nesse livro que eu já tinha contato há vários anos, mas até então não conseguia interpretar e extrair todas as lições valiosas que ali estavam. E eu preciso compartilhar isso daqui com vocês. E eu começo dizendo: o que será que a Bíblia, que é esse manual de instruções, que é um livro tão poderoso, tem a nos ensinar sobre ordem, estrutura e liderança? Eu estou fazendo um estudo sobre o livro de Números, e Números começa quando o povo de Israel já tinha saído do Egito e estava no deserto de Sinai, mais ou menos um ano após o Êxodo. E esse livro, né, teve esse nome porque ao longo dele aconteceram dois censos que foram feitos durante a jornada. Uma no início, lá no capítulo 1, que é o capítulo em que eu estou, e o outro vai vir antes da entrada em Canaã. E aí a gente consegue perceber que nesse livro o objetivo principal é organizar o povo de Deus para a caminhada e para a conquista antes de avançar. Então, aqui no capítulo 1 de Números, a gente percebe que Deus vai estabelecer ordem, estrutura e liderança. E daqui a gente vai conseguir extrair muitos aprendizados que a gente vai conseguir aplicar nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos ou qualquer outra coisa que a gente esteja querendo alcançar melhores resultados, tá? Às vezes eu vou ficar olhando para cá porque eu fiz algumas anotações e eu não quero correr o risco de perder nada para que você também não perca esse conteúdo super valioso. Então, o primeiro ponto aqui que chama a gente a atenção, né, é o chamado à organização. Então, lá no versículo 1, 2, falou o Senhor a Moisés, no deserto de Sinai, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o que que aconteceu aqui? Deus ordenou a Moisés e Arão que fizessem um censo. Ou seja, faz a contagem, né, de todos os homens que eram capazes de guerrear, de 20 anos para cima, divididos por tribo e por família. Então, qual que é o propósito que a gente consegue ver aqui? Eu sempre vou trazendo para vocês dados bíblicos e uma tradução para a nossa vida, como que a gente pode extrair, né, esse conhecimento e esse aprendizado e aplicar na nossa vida. Então, aqui o propósito não era apenas a contagem, era uma preparação estratégica. Então, aqui nós vemos que Deus estava formando um exército, não um grupo desorganizado. E cada tribo teria uma posição, uma bandeira e uma responsabilidade. Então, o que que eu já percebo aqui, tá? Que existe uma preparação antes da movimentação. Então, a preparação antecede o movimento, a preparação antecede o trabalho. Existe uma frase que eu costumo repetir muito, né, no meu Instagram, é que preparo prévio evita desempenho fraco. Então, aqui a gente vê exatamente isso, está acontecendo uma preparação estratégica. Eles não vão sair de forma desordenada e desenfreada. Ele primeiro está fazendo o levantamento de quantas pessoas estão ali, não só todas as pessoas, mas as capazes de guerrear para conseguir fazer essa organização. Segundo ponto, liderança delegada. Então, cada tribo tinha um líder nomeado, que a gente vai ver do versículo 5 até o 16. Isso significa que Deus não trabalha na bagunça. Ele estabelece autoridade, ordem e direção. Então, uma aplicação prática, né, para nossa vida, quando a gente pega essa parte de organização e percebe que Deus não trabalha na bagunça na sua vida, no seu negócio, na sua família, no seu ministério, a organização precede a multiplicação. Então, o que que isso quer dizer? Não tem como você querer mais, não tem como você buscar a multiplicação, o além, se você não tem organização no que você tem hoje. Então, seria basicamente assim: como que você consegue administrar, como que você quer, né?
ter mais se você ainda não desenvolveu a capacidade de administrar o que você já tem. Então, para Deus é como se você estivesse mandando uma mensagem ou como se ele entendesse que, se você não consegue ainda administrar o que você tem, você não está pronto para receber mais. E é muito importante que a gente perceba e entenda isso e faça um exame de consciência, porque muitas das vezes você está ali trabalhando, está se esforçando, está em movimento ou está querendo melhorar o seu relacionamento. Só que você está ignorando pequenos detalhes que precisam ser ajustados. Às vezes você não tem ainda administração, não tem uma organização financeira, você não sabe quanto entra, quanto sai, você não tem o controle dos seus gastos, você não tem controle emocional para poder lidar com o seu dinheiro. Então, como você quer que você tenha mais se você ainda não desenvolveu a capacidade, se você ainda não desenvolveu a habilidade de administrar o que está na sua mão hoje? Depois a gente vai para um terceiro ponto que se chama preparação para a guerra. Então, ali no versículo 45, a gente vê um trecho: todos os que podiam sair à guerra em Israel. Então, Deus pediu, né, que Moisés fizesse essa contagem. E não foram contabilizadas nem as mulheres, nem as crianças e nem os levitas. Então, isso daqui mostra que Deus estava preparando um povo numeroso e forte. Ou seja, ele não queria só um volume de pessoas, ele queria pessoas que estivessem preparadas, que tivessem a preparação para poder guerrear. Então, aqui a gente vê novamente a disciplina e a ordem. Então, é importante que a gente pense aqui, né, que antes de Deus te levar para a terra prometida, ele vai te treinar no deserto. E se a gente pegar essa mensagem, a gente já entendeu assim boa parte da vida. Muitas das vezes você está passando por situações difíceis na sua vida, no seu negócio, no relacionamento, enfim, situações desafiadoras. E aí você está no deserto. E quando você tem a visão de que o deserto é um campo de organização interna e fortalecimento espiritual, você passa de uma forma diferente. Uma coisa é você se perguntar, oh Deus, por que eu tô passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Outra coisa é você se perguntar, o que eu preciso aprender aqui? Aqui eu estou sendo preparado para o quê? Quais são as habilidades, as competências que eu preciso desenvolver aqui nesse lugar? O que eu preciso aprender? Vocês têm noção da preciosidade que existe só nessa única frase? Então, toda vez em que você estiver num deserto, lembre-se que você está passando por uma preparação. Muitas das vezes, se a gente recebe bênçãos antes do tempo, sem o preparo necessário, bênçãos podem virar maldições. Se a gente pega se a gente pega o exemplo do histórico de pessoas que ganham na loteria, ganham infinitas quantidades de dinheiro e perdem esse dinheiro pouquíssimo tempo depois de ganharem, isso mostra a importância do deserto para nós. Essas pessoas não passaram por um preparo para lidar com aquilo que até então era uma bênção. E muitas das vezes eles retornam não para onde eles estavam, mas para situações piores do que quando eles ganharam essa grande quantidade de financeira, né? Então, isso daqui é um grande aprendizado. Quarto ponto. Porém, os levitas não foram contados entre eles, ou seja, foi feita a contagem desses homens de 20 anos para cima, só que os levitas não foram contados. A gente vê isso no versículo 47 do capítulo 1. Então, o que que a gente tira de aprendizado daqui, né? Os levitas não participariam das batalhas. Por quê? Eles tinham uma outra missão. A missão dos levitas seria cuidar do tabernáculo, que representa a presença e a adoração.
E o que que isso quer dizer? Que não adianta a gente se preocupar somente em lutar, em trabalhar, em se movimentar, em estudar, em aprender, se o mais importante não estiver sendo cuidado, que é o que? O seu fortalecimento, o fortalecimento da sua relação com Deus. Eu comecei esse vídeo dizendo que a Bíblia é o manual de instruções da vida. Tudo que nós precisamos está ali dentro. Então, não adianta você sair só agindo massivamente, loucamente, numa, numa busca e numa ânsia de fazer as coisas acontecerem, como se você não tivesse tempo a perder, se você não estiver cuidando do seu coração, se você não estiver cuidando do seu relacionamento com Deus, se você não estiver atento a ouvir a direção e a mensagem. Tão importante quanto o movimento é a direção, é a visão, é a ordem, é o planejamento, é a estratégia. Então, dedique tempo da mesma forma que você dedica tempo para cuidar do seu corpo. Você talvez treine, você precisa se alimentar para que o seu corpo continue em movimento, você também precisa nutrir o seu espírito. E era isso que os levitas fariam, cuidariam do tabernáculo. Então, na aplicação prática para a nossa vida é, da mesma forma que você cuida do seu corpo e nutre o seu corpo, você também precisa nutrir o seu espírito. E, em resumo, para que a gente consiga trazer uma aplicação prática para a nossa vida, né? Quais são os quatro princípios essenciais, né? Os quatro aprendizados que a gente consegue extrair desse único capítulo de números, que pode parecer que é só uma contagem de pessoas, mas se a gente estiver com o olhar treinado, o nosso ouvido treinado e o nosso coração aberto, a gente consegue captar a mensagem para a vida. Então, primeiro aprendizado, ordem antes da bênção. Então, Deus não abençoa a desordem, Deus não sai fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, comece pelo pouco. Comece organizando a sua casa, comece organizando as suas finanças, comece organizando a sua rotina, comece organizando a sua saúde. Por quê? Deus não atua onde existe desordem. Primeiro você organiza e depois você deixa Deus agir. Às vezes você está esperando que Deus tenha alguma ação sobre a sua vida, só que a gente precisa se lembrar que isso é uma frase clichê, mas que faz total sentido. Deus faz o impossível. Por quê? O impossível nós que temos que fazer. Então, talvez você não esteja fazendo nem o possível e está aguardando alguma ação de Deus. Então, ordem antes da bênção. Segunda lição: liderança e delegação. Grandes vitórias exigem pessoas certas nas posições certas. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você precisa ter ordem para que você dê autoridade. Então, você precisa ter líderes e você precisa ter liderados. Na sua casa deve acontecer da mesma forma que talvez o seu marido, a sua esposa, não sei, seja o líder e talvez você seja o suporte ou você seja um conselheiro, os seus filhos também têm que ter essa posição, digamos assim. Então tem que estar sempre tudo muito claro de qual é a posição e qual é a autoridade e o que cada pessoa precisa fazer. Talvez você não esteja colhendo resultados porque você está na posição errada. Será que você está na posição que Deus te chamou para estar? Ou você está se colocando em uma posição só porque todo mundo disse para você que é a melhor posição ou que é a que a maioria está? Então, se atente a isso. Terceiro ensinamento, treinamento no deserto. Então, para mim, esse daqui foi, olha, o melhor de todos. O tempo de preparação é o que sustenta o tempo da conquista. Se você não for muito bem preparado no deserto, você não vai ter estrutura o suficiente para suportar o tempo da conquista. Então, o que vai determinar quanto tempo você vai viver na glória, né, digamos assim, é o quão você foi preparado no deserto, quando você estava no deserto.
E por fim, mas não menos importante, missão e propósito. Descubra qual o seu papel no plano de Deus e sirva com excelência. Ou seja, não se distraia olhando para as habilidades, para os talentos do coleguinha. Vocês viram aqui que existem as pessoas que vão guerrear e existem os levitas que vão cuidar do tabernáculo. Cada um tem a sua função, todos eles são importantes. Então não se distraia. Pergunte para Deus quais são os talentos que ele te ofereceu, que ele te presenteou. Qual é a sua missão aqui na Terra e utilize ela a seu favor. Não se distraia olhando para os lados e se questionando: oh meu Deus, por que será que eu não fui para a guerra? Ou então, por que será que eu fui chamado para cuidar do tabernáculo? Você foi chamado de acordo com o que Deus preparou para você e você precisa estar atento a isso e não se distrair com os talentos do coleguinha. Por fim, né, para a gente finalizar, para que você faça uma reflexão e saia com realmente algo prático daqui desse vídeo, antes de Deus te levar à sua terra prometida, Ele vai te ensinar a contar, vai te ensinar a ordenar e vai te ensinar a liderar. O deserto é o lugar onde Deus constrói o caráter que o seu milagre exigirá depois. Então, se atente a isso. Extraia ao máximo as lições que eu compartilhei aqui com você, porque estudar a Bíblia tem me surpreendido muito, tem agregado muito na minha vida, tem agregado muito nos meus negócios e tem me trazido lições valiosíssimas. Então, não ignore esse livro tão poderoso que é o Manual da Vida, que talvez esteja aí na sua casa, aberto em algum lugar. E eu te digo que enquanto ele estiver aberto ali, sem que você medite na palavra, sem que você se debruce e busque os ensinamentos sobre como a vida funciona, dificilmente você vai ter resultados diferentes na sua vida. Então, se o Manual da Vida está aí, que você dedique tempo. Se você precisasse dedicar a uma única coisa na sua vida, que fosse desvendar e entender sobre como a vida funciona. Eu comecei essa jornada agora e por estar totalmente encantada com tudo que eu venho descobrindo, eu decidi gravar esse vídeo e compartilhar com vocês, porque pode ser que seja o que você esteja precisando para começar a sua jornada.